Pois bem, meus amigos, estamos de volta. Dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos falar dos crimes contra a organização do trabalho. E nós temos alguns crimes para tratar, né? Então, de modo que a gente vai caminhar de forma mais célere naquele esquadrinhar do tipo penal, analisando todos os elementos. A gente vai caminhar de uma forma mais rápida, até porque são temas relevantes, mas que não tem tanto substrato teórico e jurisprudencial para abordar, como tinha nos tipos penais do nosso último encontro. Os crimes contra a organização do trabalho, eles estão distribuídos no Código Penal entre os artigos 197 e 207. Então, eu repito, entre os artigos 197 e 207, nós temos os crimes contra a organização do trabalho. Eu quero chamar a sua atenção para uma questão interessante. Veja, pela Constituição, os crimes contra a organização do trabalho são crimes de competência da Justiça Federal. Isso está lá na Constituição, no seu artigo 109, inciso de número 6. Artigo 109, a gente sabe, é o que trata da competência da Justiça Federal, e o inciso de número 6 nos traz a ideia de que os crimes contra a organização do trabalho são de competência federal. Quando a gente trouxe o artigo 149, que é o crime de redução à condição análoga de escravo, você já sabe, a gente já viu aqui de forma minuciosa esse tipo penal. Nós já dissemos que o 149, que está no catálogo dos crimes contra a liberdade individual, ele é tido também como um crime de competência federal, porque o Supremo Tribunal Federal entende, e depois o STJ aderiu ao mesmo entendimento, que no crime de redução à condição análoga de escravo, além de se vilipendiar a liberdade individual, existe uma violação também a toda a organização do trabalho, a organização do trabalho como um todo. E é por isso que tanto o STF quanto o STJ entendem que o crime de redução à condição análoga de escravo é um crime federal. Ele está formalmente nos crimes contra a liberdade individual, mas ele atinge também o bem jurídico, a organização do trabalho, e por isso seria crime federal. Por outro lado, é importante a gente entender o seguinte: embora a Constituição nos diga que os crimes contra a organização do trabalho são crimes federais, o Supremo Tribunal Federal, interpretando esse dispositivo constitucional, passou a entender, já há muito tempo, o STJ vai na mesma linha, tanto o STF quanto o STJ passaram a entender que nem todo crime contra a organização do trabalho será federal. Ou seja, ao contrário do que nos leva a crer uma interpretação literal desse artigo 109, inciso de número 6. Porque ele apenas diz que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho. Né? Compete aos juízes federais, é o que diz o caput do artigo 109, e lá no inciso de número 6 nós temos os crimes contra a organização do trabalho e, nos termos da lei, os crimes contra o sistema financeiro nacional e a ordem econômico-financeira. Ou seja, para a ordem econômico-financeira e o sistema financeiro nacional, dependeria de uma regulamentação infraconstitucional para saber se o crime realmente seria de competência da Justiça Federal. Mas os crimes contra a organização do trabalho não. A Constituição apenas diz que o crime contra a organização do trabalho é um crime federal. Ou seja, uma interpretação literal do texto constitucional nos leva à constatação no sentido de que se eu tenho um crime contra a organização do trabalho, eu terei um crime federal. Mas aí eu repito, STF e STJ caminharam em outro sentido e passam a entender que nem todo crime contra a organização do trabalho será federal. E quando é que esse crime será federal? Olha, ele não será federal e, portanto, ele será de competência da Justiça Estadual, sempre que houver a violação apenas a bem jurídico individual do trabalhador. Ou seja, eu tenho ali, por exemplo, um crime de atentado contra a liberdade de trabalho em relação a um trabalhador. Nesse caso, como eu não tenho um bem jurídico de cunho coletivo, supraindividual, o Supremo Tribunal Federal entende que, embora seja tecnicamente um crime contra a organização do trabalho, mas a competência será da Justiça Comum Estadual. Quando é, então, que seria crime de competência federal?
quando esse crime contra a organização do trabalho tivesse uma abrangência maior, de modo que houvesse a violação a bens jurídicos de caráter supra-individual. Então, ao tentar contra a liberdade de trabalho de um grupo de trabalhadores, aí a competência seria da Justiça Federal, no entender tanto do STF quanto do STJ, tá bom? Então é importante que se diga isso, que pela literalidade do texto constitucional, os crimes contra a organização do trabalho são crimes federais, mas na dicção do STF e do STJ, estes mesmos crimes só serão crimes federais quando não atingirem bem jurídico individual, né? Quando o atingimento for um bem jurídico individual, então um trabalhador individualmente considerado, aí a gente vai considerar como crime de competência da Justiça Estadual. Por ocasião da reforma do Poder Judiciário, que, como nós sabemos, é a emenda constitucional número 45 do finalzinho de 2004, havia uma tentativa de levar esses crimes para o âmbito de competência da Justiça do Trabalho. A gente se lembra que lá, por ocasião da emenda constitucional, houve uma grande reformulação na competência da Justiça do Trabalho e queriam trazer esses crimes, né, levar esses crimes para a Justiça do Trabalho. Isso não foi acolhido, então é importante a gente lembrar que a Justiça do Trabalho não tem competência em matéria penal para nenhum crime. Para nenhum crime a Justiça do Trabalho irá julgar, tá? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, quando a gente tem um crime contra a organização do trabalho, ou até mesmo o crime lá de redução à condição análoga de escravo, então as repercussões extrapenais podem ser na Justiça do Trabalho. Tá, mas a repercussão penal, aí, meus amigos, nós estaremos diante, efetivamente, da competência da Justiça Federal, tá? Redução à condição análoga de escravo sempre federal e crime contra a organização do trabalho a priori federal, mas se houver atingimento apenas a um bem jurídico individual do trabalhador, aí a gente sabe que passa a ser estadual. Sem mais delongas, vamos então ver os tipos penais aqui. Como eu disse, crimes contra a organização do trabalho estão distribuídos no Código Penal entre os artigos 197 e 207. Eu já volto aqui para a tela com vocês e já começo aqui a leitura do artigo 197, que é o crime de atentado contra a liberdade de trabalho. Veja bem, o que a gente tem a dizer em relação a esse crime aqui? Primeiro, é importante que a gente compreenda essa expressão crime de atentado contra. Ou seja, nada tem a ver, meus amigos, com a classificação doutrinária dos chamados crimes de atentado. Lembre comigo que existe uma classificação doutrinária que são os crimes de atentado, também chamados de crimes de empreendimento. O que são os crimes de atentado ou crimes de empreendimento? É uma classificação doutrinária para designar aqueles crimes nos quais a tentativa e a consumação são punidos da mesma forma. Existem crimes que são assim, punem a tentativa e a consumação da mesma forma. Esses crimes são chamados doutrinariamente de crimes de atentado ou crimes de empreendimento. Aqui nada tem a ver com aquela classificação. Crime de atentado aqui é a terminologia dada a esse tipo penal, que a gente vai ver que é crime mediante violência ou grave ameaça. Então, vê comigo aqui na tela, primeiro dos tipos penais, então a gente tem aqui o crime de atentado contra a liberdade de trabalho. Artigo 197, então, nos diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, inciso de número 1, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias, pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. E no inciso de número 2, a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Bom, então vamos destrinchar aqui esse tipo penal. Como a gente sabe, a gente vai começar aqui a análise a partir dos sujeitos do crime. Vou começar particularmente com o sujeito ativo do crime, e aí é que vem a pergunta: quem pode praticar esse crime? O tipo penal aqui exige alguma qualidade especial do agente? Em algum momento se disse aqui que o crime seria praticado ou pelo empregado, ou pelo empregador, ou pelo
trabalhador? Não, de forma nenhuma. Trata-se aqui, meus amigos, de crime comum, na medida em que, como sabemos, qualquer um poderá praticar essa conduta criminosa. Qualquer um pode empregar a violência ou grave ameaça para impedir um trabalhador de trabalhar, ou impedir um empresário ali de abrir a sua atividade comercial. Bom, e sujeito passivo, quem seria aqui? Bom, sujeito passivo indireto, a gente sabe que é sempre o Estado, né? Sempre é o Estado, por isso que ele é chamado também de sujeito passivo constante. Mas quem seria o sujeito passivo direto? Veja bem, sujeito passivo direto aqui é a pessoa física que é vítima do constrangimento. É a pessoa física que é vítima do constrangimento. No inciso de número 1, você percebe que é o trabalhador. Veja que, no inciso de número 1, a vítima é constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Então, neste caso aqui do inciso de número 1, o que eu tenho é que a vítima é o trabalhador, é a pessoa que é obrigada a trabalhar ou é proibida de trabalhar, a exercer arte, ofício, profissão. Arte, ofício, profissão, né? Ofício e profissão, a diferença, sob o ponto de vista técnico, é que profissão é uma atividade que exige mais desempenho de atividade intelectual, ao passo que ofício é uma atividade que exige mais desempenho de atividade manual. Essa é a diferença entre ofício e profissão. E arte, nós sabemos que aí seriam os profissionais que são dedicados às artes de um modo geral, né? Artes cênicas, artes visuais, artes cinematográficas e por aí afora. Né? Literatura, a pintura e por aí afora. Bom, então, meus amigos, vejam que aqui no inciso de número 1, veja que nos dois incisos, a vítima é a pessoa que sofre a violência ou grave ameaça. Então, é a pessoa física que é vítima do constrangimento. E no inciso de número 1, como nós dissemos, essa pessoa é o trabalhador, e no inciso de número 2, é a pessoa responsável pelo estabelecimento, porque veja que no inciso de número 2 se diz aí que a pessoa seria obrigada, seria constrangida, né, o que significa obrigada, mediante violência ou grave ameaça, a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Parede, nós sabemos, né, o movimento paredista é aquele movimento de efetivamente paralisar o desempenho da atividade econômica, né? Que lá no direito do trabalho seria o lockout, né? O lockout seria, entre aspas, a greve do empregador, que é proibida, inclusive, e aqui quando uma pessoa é obrigada a isso, ela é obrigada a fechar o seu estabelecimento, então, por exemplo, a gente vê que existe esse crime aqui. Então, a título de exemplo, lamentavelmente, a gente ainda vê muito isso no Brasil. Determinadas regiões que são dominadas pelo tráfico e ocorre uma operação policial e o líder do tráfico ali foi preso. Bom, nesse caso aí os traficantes remanescentes vão e decretam ali o toque de recolher e determinam que os comerciantes daquela região fecham seus estabelecimentos. É esse o crime aqui. É o inciso de número 2. Nós estamos aqui mediante grave ameaça, poderia ser violência ou grave ameaça, né? No meu exemplo seria grave ameaça. O responsável pelo estabelecimento é obrigado ali a fechar o seu estabelecimento, a paralisar o desempenho de sua atividade econômica. Então, seria esse crime aqui contra a organização do trabalho, tá bom? Sem prejuízo de haver outros crimes. Como a gente percebe, esse crime aqui do artigo 197 é uma modalidade mais específica de crime de constrangimento ilegal. Lembra aqui comigo, constrangimento ilegal está no artigo 146 do Código Penal, é um crime contra a liberdade individual. E o que é constrangimento ilegal? É, mediante violência ou grave ameaça, você obrigar uma pessoa a fazer o que a lei não manda, ou a não fazer o que a lei permite, ou tolerar que se faça alguma coisa. Nesse caso, a gente fala em constrangimento ilegal.
Só que o constrangimento ilegal é chamado doutrinariamente de crime subsidiário, ou seja, eu só teria o constrangimento ilegal se aquela conduta não constitui crime mais grave, porque eu disse, por exemplo, olha, obrigar alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer o que a lei não manda. Só que obrigar alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer sexo, que é algo que a lei não manda, não é constrangimento ilegal, é estupro, que é muito mais grave. Aqui é a mesma coisa, obrigar a pessoa mediante violência ou grave ameaça a trabalhar ou não trabalhar, não é constrangimento ilegal, é o crime do artigo 197, o crime aqui consistente no atentado à liberdade de trabalho. Da mesma forma, obrigar uma pessoa a paralisar sua atividade econômica, a fechar o seu estabelecimento, também seria crime aqui do artigo 197. Lembrando que se não houver violência ou grave ameaça, a gente não tem a caracterização desse crime, tá? Bom, volte comigo aqui para a tela. Então já identificamos o sujeito passivo direto, então, no inciso de número 1 é o trabalhador, no inciso de número 2 é o responsável pelo estabelecimento comercial, sujeito passivo indireto é sempre o Estado. A gente avança para falarmos dos objetos. E em relação aos objetos, qual é o objeto jurídico aqui desse crime? Vejam, como nós já sabemos, né, a gente já lembra disso, a gente já falou disso nos nossos encontros anteriores, o objeto jurídico é o bem jurídico que se pretende tutelar. O bem jurídico que se pretende tutelar. E aqui, meus amigos, vejam só, nós estamos diante de uma situação na qual o bem jurídico é a liberdade do trabalhador. É a liberdade do trabalhador, é a liberdade do responsável ali pelo estabelecimento comercial. De um modo geral, é a liberdade. Mas aqui, estamos diante de uma situação na qual nós temos que reconhecer que o objeto jurídico está inserido na organização do trabalho. Ou seja, essa liberdade deles está inserido na organização do trabalho, porque a gente tem crime contra a organização do trabalho. Então podemos dizer que a liberdade individual de cada um deles, que ali é constrangida, sim, mas neste particular, essa liberdade está inserida na organização do trabalho, que é o bem jurídico tutelado aqui. Bom, volte comigo aqui para a tela. Em relação ao objeto material, sabemos que objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa, e aqui a conduta criminosa recai sobre a pessoa. Qual é a conduta criminosa? A conduta criminosa está caracterizada pelo verbo constranger, sobre o qual a gente vai falar logo em seguida. Então, essa é a conduta criminosa, é o verbo constranger. E quem constrange, constrange alguém. Então, qual é o objeto material? É esse alguém que é constrangido. Quem é esse alguém que é constrangido? É o próprio sujeito passivo do crime, ou seja, é o próprio trabalhador no inciso de número 1 ou o responsável pelo estabelecimento comercial no inciso de número 2. Ou seja, aqui nós temos mais um dos crimes nos quais o objeto material se confunde com o próprio sujeito passivo do crime. Lembra que não necessariamente é assim. Lembra que o objeto material, ele é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Aqui, para citar como exemplo, né, no crime que a gente viu de redução à condição análoga de escravo, objeto material é a própria vítima, né, porque a conduta recai sobre a pessoa que é escravizada, é reduzida à condição análoga de escravo. No tráfico de pessoas que a gente já viu, também o objeto material também é a própria vítima, porque a conduta recai sobre a pessoa que é traficada. Mas no crime de apropriação indébita previdenciária que a gente viu no último encontro também, a gente lembra que o objeto material não é a pessoa, o objeto material é a contribuição previdenciária que era apropriada indevidamente, tá? Então aqui, meus amigos, o objeto material será, sem dúvida, a própria vítima, ou seja, a pessoa que é constrangida a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Bom, nós temos aqui o núcleo, o núcleo é o verbo, e aqui é o verbo constranger, eu disse que falaria dele em seguida. Constranger é o verbo, e a gente precisa entender que em direito penal, quando a gente utiliza o verbo constranger, e olha que esse verbo é utilizado em vários crimes, só aqui nos crimes contra a organização do trabalho a gente vai ver que os próximos artigos também utilizam o verbo constranger, mas nós temos, por exemplo, em um crime bastante conhecido, o estupro também, o verbo é constranger, então constranger é um verbo muito utilizado. O próprio crime de constrangimento ilegal, né, o próprio nome do tipo penal, o nome do tipo penal é chamado de rubrica, tá? Então a rubrica do tipo penal já traz a ideia de constrangimento.
né? E o que é se constranger? Constranger significa obrigar, subjugar, compelir. Então é forçar uma pessoa a fazer ou deixar de fazer. Isso é constranger. Então aqui nós temos o crime consistente no constrangimento de alguém. Então é obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer, obrigar alguém a trabalhar ou a não trabalhar, obrigar alguém a abrir ou não abrir o seu estabelecimento comercial. Então aqui, ou melhor, não abrir o seu estabelecimento comercial ou não desempenhar atividade econômica. Então esse constranger aqui significa isso, significa obrigar, compelir, forçar. Então obrigar a pessoa a fazer alguma coisa, esse é o núcleo do tipo. A gente percebe que aqui nós temos uma única conduta, né? É a conduta de constranger. Agora, o que o sujeito será constrangido a fazer, aí vai variar de acordo com o inciso de número 1 ou o inciso de número 2, tá bom? Bom, que mais? Que mais nós temos aqui, meus amigos? Vamos avançar, então, para que a gente possa ver o elemento subjetivo desse tipo penal. Elemento subjetivo do tipo penal. A gente sabe que o elemento subjetivo é o dolo. Veja que não existe crime na modalidade culposa quando estamos diante de crimes contra a organização do trabalho. Não existe crime na modalidade culposa quando estamos diante de crimes contra a organização do trabalho. Tá bom? Importante atentarmos para isso. E aí, mais uma vez, recordando aquela regra do artigo 18, parágrafo único do Código Penal, que é a regra da excepcionalidade do crime culposo. Só tem crime culposo se houver expressa previsão em lei para o crime culposo, tá? Muito importante a gente lembrar disso. Aqui a gente não tem previsão em lei nesses crimes para a modalidade culposa. Que mais, meus amigos? Olha só. Então, o elemento subjetivo é o dolo. Não se admite modalidade culposa. É importante atentarmos para isso. Que mais? Ainda é importante lembrar que não existe aqui a previsão do elemento subjetivo específico, ou seja, não importa a finalidade específica do criminoso. Não importa, por exemplo, lá como eu citei, se era obrigando a pessoa a fechar o seu estabelecimento comercial porque o traficante morreu, ou porque ele quer se vingar de alguém, ou porque... Não importa. Não se exige elemento subjetivo específico, não se exige, portanto, a especial finalidade no agir. Bom, ainda aqui, vamos para um próximo tópico, analisar a questão da consumação. Quando é que eu terei a consumação, meus amigos, desse crime aqui? Quando eu posso dizer que esse crime, que essa conduta, portanto, estará consumada? Veja bem, esse crime se consuma quando a vítima sofre o constrangimento. Então, nessa situação, a vítima sofre o constrangimento e ela, a vítima, se vê obrigada a praticar uma das condutas que está descrita aqui nos incisos de número 1 ou de número 2. Aí eu tenho a consumação do crime. Então, obrigou a pessoa a ir lá e fechar o estabelecimento. Pronto, a pessoa fechou o estabelecimento, houve a consumação. Tá bom? É possível a tentativa? Plenamente possível. É plenamente possível. O sujeito pode tentar constranger o outro e o outro não aderir. Não tentou empregar violência, ameaça para constranger o outro a não trabalhar, mas ele foi e trabalhou. Então, plenamente possível a tentativa. Trata-se, portanto, de crime plurissubsistente. Só para a gente fechar a análise desse tipo penal, a gente sabe então que precisa analisar a ação penal, que aí é pública incondicionada. Eu também já antecipo isso. Todos os crimes aqui são de ação penal pública incondicionada, todos os crimes que a gente vai ver no encontro de hoje, ou seja, todos os crimes contra a organização do trabalho são crimes de ação penal pública incondicionada. E em relação às penas, algumas coisas nos chamam a atenção. Veja que as penas são relativamente baixas, né? No inciso de número 1, a gente tem detenção de 1 mês a 1 ano, então já é detenção e não reclusão, então já é mais brando. E é de 1 mês a 1 ano, o que significa dizer que é infração de menor potencial ofensivo, cabe a transação penal, cabe a suspensão condicional do processo, enfim, não vai caber o acordo de não persecução penal. Olha que interessante, o acordo de não persecução penal é para crimes com pena mínima inferior a 4 anos, mas só se for crime sem violência ou grave ameaça. Aqui tem violência ou grave ameaça.
Já a transação penal cabe, porque aí é para crimes com pena máxima até 2 anos, independentemente de ter violência ou grave ameaça. E a suspensão condicional do processo também, porque é para crime com pena mínima até 1 ano, que é o caso aqui, independente de ser mediante violência ou grave ameaça. E no inciso de número 2, veja que a pena de detenção de 3 meses e a pena máxima, mesma coisa, 1 ano. Mas nos 2 casos, e claro, nos 2 tem multa, e nos 2 casos eu tenho aqui, meus amigos, também um acréscimo da pena correspondente à violência. O que é que significa isso? Veja. Violência aqui é violência em sentido estrito, então é violência física. Então, se for o crime praticado mediante grave ameaça, não vai haver esse acréscimo da pena. Mas se for o crime praticado mediante violência, nós vamos acrescentar a estas penas que estão aqui previstas a pena a que corresponde àquela violência. Por exemplo, se da violência resultou lesão corporal de natureza leve, a gente vai acrescentar a estas penas aqui a pena da lesão leve. O mesmo se diga se for uma lesão corporal grave, se for uma lesão corporal gravíssima. Então, a estas penas aqui, nós vamos acrescentar as penas correspondentes ao crime que é caracterizado pela violência. Tá bom? Volte comigo aqui para a tela e veja que, então, a gente analisou todos os elementos aqui do tipo penal. Os sujeitos, os objetos, o núcleo, o elemento subjetivo, consumação e tentativa, ação penal, as penas. Com isso, a gente encerra e a gente já vai avançar para o próximo crime do artigo 198, que já não é o atentado contra a liberdade de trabalho, mas sim um atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e a boicotagem violenta. A gente volta daqui a pouco no próximo bloco trazendo esse tipo penal. Vamos lá.